Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu fiz uma apresentação um pouco longa também, então eu vou me concentrar talvez em 2 ou 3 slides. E acho que, de fato, é mais interessante que a gente tenha mais tempo para o debate. Eu queria começar fazendo um pequeno comentário, de quando eu entrei no DIEESE. Eu entrei no DIEESE num projeto de pesquisa que era financiado pelo CNPq e tratava do desemprego tecnológico. Então, toda aquela reestruturação produtiva que ocorreu na década de 90 e que teve um impacto violento sobre o emprego. Eu tinha uma bolsa de iniciação tecnológica, apesar de ser socióloga, e eu estudava a reestruturação produtiva negociada em uma planta automotiva no ABC. E era aquela catástrofe do fim do mundo, na década de 90, parecia que nunca mais ia ser gerado emprego, enfim, e era um cenário bastante catastrófico. Mas, nos anos 2000, a gente teve uma virada, enfim, teve um processo de retomada do crescimento, de novas medidas de desenvolvimento econômico, enfim, ainda que a gente tenha aí enfrentado um conjunto de problemas, um aumento da formalidade do emprego e mesmo em termos absolutos do crescimento do emprego industrial. Então, eu gosto de tocar nesse elemento porque um projeto de desenvolvimento faz muita diferença quando a gente trata do tema de tecnologia e trabalho. É claro que a tecnologia ela tem uma questão, ela tem impacto independente também do crescimento sobre o trabalho, ela vai alterar as relações ali, a organização do trabalho, mas é importante também a gente localizar, como já foi dito até pelos meus colegas, em que projeto de desenvolvimento essa tecnologia está inserida. Eu vou pular aqui esses primeiros slides. E eu queria colocar aqui esse quadrinho, e aí também fazendo uma comparação com o que a gente viveu na década de 90. Então, a gente tinha ali as inovações tecnológicas e algumas inovações organizacionais, porque a tecnologia ela também tem sempre essa complementação de como você organiza o trabalho. Então, a gente tinha aquelas tecnologias baseadas na microeletrônica e, de outro lado, você tinha novas formas de organizar o trabalho ali no chão de fábrica. Então, trabalho em grupo, terceirização, Kaizen, células de produção, enfim, um conjunto de formas de reorganizar o trabalho. E o que a gente tem visto agora ao redor do mundo, nesses novos paradigmas aí tecnológicos, são mudanças na organização do trabalho via legislação. Então, segundo a OIT, a gente teve ao redor do mundo um conjunto de países que realizaram reformas trabalhistas que desregulamentaram as relações de trabalho com foco em novos contratos precarizantes e com foco também na desregulamentação da jornada de trabalho. E essa desregulamentação dos contratos e da jornada, ela facilita, ela otimiza essas inovações tecnológicas que terminam por precarizar as condições de trabalho. Bom, esses impactos aqui, eu acho que os meus colegas já comentaram, mas eu gostaria de destacar novamente essa questão dos impactos maiores nos países periféricos, e com estruturas de trabalhos, com estruturas de mercado de trabalho heterogêneo, com inserção subordinada e desigual nas cadeias globais de valor. Então, quando a gente fala de um país como o Brasil, que tem pouca governança sobre essas tecnologias, a gente vai falar de uma inserção tecnológica de Uber, de iFood. A gente não vai falar de uma tecnologia que possa aqui desenvolver segmentos profissionais de alto valor agregado, que vai gerar bons postos de trabalho, com altos salários, com grande qualificação. Acho que essa é uma primeira questão.
Uma outra questão também que a gente tem debatido muito é em relação à jornada de trabalho, né? Como essas novas tecnologias que a gente já vinha vivendo um processo grande de flexibilização da jornada de trabalho, e ela é intensificada ainda mais com essas novas tecnologias, tanto no mercado formal como no mercado informal, como a gente vê na economia de plataforma, né? E uma outra questão que a gente vê uma fragmentação bastante elevada dos trabalhadores, né, numa situação bastante diversa de condições de trabalho, e que isso resulta numa grande dificuldade de uma identidade de classe, né, de situações coletivas de organização. Aí aqui é um gráfico que o Elias também apresentou, e eu queria fazer uma outra leitura em cima desse mesmo dado, que eu acho que casa com algumas coisas que já foram ditas, né? Que aí eu acho que tem a ver com o lugar que a gente ocupa aí no mundo, né? A gente tem a maior parte dos empregos industriais em segmentos de média e baixa intensidade tecnológica, e então como é que a gente a capacidade, por exemplo, da nossa indústria de gerar empregos, ela é muito menor, né? A gente importa essa tecnologia de algum lugar, aqui, e a nossa capacidade, então, de geração de a alta tecnologia é 3,5 e média alta é 16,8, né? Então, a gente importa essa tecnologia, esses empregos estão sendo gerados em outros lugares, a gente também tem questões relacionadas à soberania nacional, né? E também a geração de empregos de maior qualidade aqui. Então, acho que esse é um outro elemento relacionado à questão tecnológica e a escolhas, ou às vezes a falta também de escolhas que o Brasil teve ao longo da sua história, né? E das dificuldades de completar, de fato, aí um processo de desenvolvimento em todos os segmentos, né? Aqui eu queria voltar, né? Eu queria também fazer aqui pontuar, né, sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. Já está acabando meu tempo, eu vou acelerar. A participação das mulheres no mercado de trabalho e as inovações tecnológicas, né? Ao longo aí das revoluções industriais, em cada fase, as mulheres foram afetadas de um modo ou de outro a partir dessas mudanças, né? Então, o mais certo é que as mulheres serão afetadas e, em geral, serão afetadas de modo negativo, né? Por exemplo, na indústria eletroeletrônica de Manaus, as mulheres eram maioria, né? Quando esses componentes eram inseridos manualmente ali naquelas placas, né, de eletrônicas. Quando esse processo começou a ser automatizado, elas começaram a ser substituídas por homens, e reduziu a participação das mulheres no setor eletroeletrônico de Manaus. Isso também aconteceu na indústria têxtil de vestuário, né? Então, como regra, quando tem alguma alteração tecnológica, é possível que as mulheres sofram algum impacto. Então, também é importante que a gente pense nas políticas públicas em como garantir que essa nova fronteira agora de inovação não impacte as mulheres, né? Por fim, eu queria aqui, então, gastar esse meu último minuto para contar um pouco sobre a Conferência Livre que nós fizemos em abril, né? A gente achava que não era possível discutir tecnologia sem discutir o mundo do trabalho, né? Porque seja a tecnologia que impacta os processos produtivos, seja as inovações nos produtos, né? A classe trabalhadora deve ser ouvida, deve participar desse debate. Então, nós fizemos uma conferência, foi em São Paulo, e dessa conferência nós fizemos um documento, ele está disponível na página do DIEESE, e eu trouxe aqui na apresentação, resumidamente, alguns dos temas que foram sintetizados nesse documento. É um documento de 9 páginas, né? Então, enfrentamento das desigualdades,
relações de trabalho, negociações coletivas dos impactos das mudanças tecnológicas, jornada de trabalho, formação e qualificação da força de trabalho nas empresas, né? Políticas públicas de formação profissional permanente, políticas e ações de proteção e promoção do emprego decente, ciência, tecnologia, inovação e políticas públicas, desenvolvimento industrial, diálogo, participação social e conhecimento. Aqui tem um pouco mais detalhado, mas meu tempo já acabou. E, de toda forma, vocês podem acessar no site do DIEESE esse documento. Eu trouxe uma cópia impressa para deixar aqui na sistematização, para que esse documento também componha a base de propostas da Conferência Nacional. Obrigada, pessoal.